Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 13, queridos. O texto diz assim: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Até aqui, queridos, tá bom? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, nós louvamos o teu nome, Jesus. Nós bendizemos a ti. Nós damos graça por estarmos na tua presença e por termos o privilégio de aprender, Senhor, com a tua palavra. Meu Deus, use a palavra pregada nessa noite, o texto lido essa noite, Senhor, para falar ao nosso coração. Senhor, quanto a mim, eu clamo pelo poder do Teu Espírito na minha vida, Senhor, para que eu possa, de fato, ser instrumento nas mãos do Senhor. Mas a mesma coisa, Senhor, eu clamo também pelo poder do Teu Espírito na vida dos meus irmãos, para que eles possam receber a Tua palavra, Senhor. Faz, meu Deus, que a palavra chegue no poder do Espírito ao coração dos Teus filhos, Senhor, de maneira que ela possa produzir os frutos desejados pelo Senhor nas suas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós começamos a ler esse texto a semana passada, há 2 semanas atrás, na verdade, e nós introduzimos essas palavras aqui de Malaquias, né? É um discurso novo aqui no livro de Malaquias, e nós fizemos aqui uma conexão desse texto com o que foi dito anteriormente, tá? Gastamos um bom tempo sobre isso, e quando a gente começou a mergulhar no texto em si, estudando o texto, a gente teve que parar por causa do tempo, né? Obrigado, querido. E hoje a gente vai dar sequência aqui, tá? Eu vou só recapitular muito rapidamente aqui, porque o texto diz assim: olha, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. E eu quero pegar aqui, a palavra dura aqui, no hebraico aqui, ela significa uma palavra forte, severo, tá? Uma palavra insolente, ou uma fala arrogante. E a ideia aqui, transmitida pelo profeta, não é de que o Senhor aqui está acusando esse povo de que eles estavam murmurando. Não, a ideia não é essa. Mas a acusação do Senhor é que esse povo estavam atacando a Deus com palavras fortes e acusatórias. É essa a ideia aqui de palavras duras. As palavras de vocês foram duras contra mim. Por quê? Porque eles estavam atacando ao Senhor. Agora veja, aqui tem uma coisa interessante, sabe? Primeiro a gente vai olhar aqui essa ideia, eles estão atacando o Senhor, e aí pergunto para o Senhor: mas o que é que nós estamos fazendo contra ti? Ou o que falamos contra ti? Irmãos, isso aqui é interessante, porque ele diz assim: as vossas palavras foram duras contra mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que falamos, ou que temos falado contra ti? Eles estão atacando ao Senhor e ainda perguntam como é que eles estão atacando o Senhor. A surpresa aqui, ou a negação desse povo aqui, quando eles dizem aqui o que falamos contra ti, revela, queridos, uma profunda insensibilidade espiritual ou uma tentativa de se eximir de culpa. Uma das duas coisas, e foi exatamente esse o tema da ministração da semana passada, da última vez que eu ministrei Malaquias, tá bom? Essa fala, no que temos falado contra ti, isso revela ou uma profunda insensibilidade espiritual ou uma tentativa de se eximir de culpa, tá? A ideia é: eles não percebiam a gravidade de suas queixas e murmurações como sendo dirigidas contra Deus, ou eles estavam agindo hipocritamente, fingindo não saber do que Deus estava falando. E eu disse aqui que a segunda alternativa aqui, ela aparentemente tem mais probabilidade de estar correta, de que esse povo,
Eles sabiam do que estavam fazendo, mas estavam agindo hipocritamente, fingindo não saber do que Deus estava falando, tá? Outra coisa também que eu falei aqui na última vez, querido, é que essa expressãozinha aqui, o que temos dito contra ti, ela tem um sentido interessante, tá? O sentido é, o que temos dito contra ti em nossas conversas uns com os outros. E aqui os estudiosos que interpretam dessa maneira, eles justificam essa interpretação dizendo que a forma verbal usada aqui no texto original implica que essas palavras não foram ditas diretamente a Deus, mas sobre ele em diálogos entre pessoas. A ideia não é que essas pessoas estavam reclamando contra Deus, atacando diretamente a Deus, mas nas suas conversas, entende? A maneira como eles falam de Deus, a maneira como eles se dirigiam a Deus por causa da situação que eles estavam vivendo, era, de certa forma, um ataque pessoal contra Deus. Lembrando, queridos, que esse povo é um povo que saiu da Babilônia, voltaram para Israel, para Judá, e esse povo aguardava, porque havia muitas profecias falando a respeito do retorno desse povo à terra de Israel e daquilo que Deus faria. Então havia uma expectativa no coração dessas pessoas que tinham voltado para a sua terra natal. Eles eram prisioneiros na Babilônia, voltaram. Essas promessas eram espalhadas de pai para filho, passadas de pai para filho. Nós estamos falando aqui de uma segunda geração depois daqueles que voltaram do cativeiro. E todos eles aguardavam o cumprimento da promessa do Senhor. Eu li aqui, numa pregação aqui com vocês, alguns textos mostrando a grandeza daquilo que foi prometido. Só que aquelas promessas que foram feitas ali, e que ao ler a gente pensa que se cumpriria com a volta do povo para a sua terra natal, que era, no caso, a terra de Israel, aquelas eram promessas que ainda terão um cumprimento espiritual, não tinha a ver com eles, mas todo o povo aguardava que aquilo que foi dito acontecesse. Eles experimentaram no princípio até um certo avivamento ali com Esdras, com Neemias, né, na reconstrução do templo, aquela coisa toda, mas aí morreu os profetas Zacarias, morreu Neemias, morreu Esdras, esse pessoal todo morreu. E ao invés de aquelas promessas tão aguardadas se cumprirem na vida do povo, eles entraram, querido, numa situação muito delicada por causa da rebeldia do coração, por causa de um afastamento de Deus. Então eles começaram a passar por muitas crises, né? O Senhor começou a castigar o povo, não tinha chuva, as pragas nos campos consumiam aquilo que resistia à falta de chuva, as nações continuavam, né, escravizando, eles estavam na sua terra natal, mas ainda eram escravos da Babilônia, né, ou do Império Persa, que era o que estava reinando nessa época aqui. Então eles continuavam escravos. Tudo aquilo que foi prometido para eles não se cumpriu. Eles permaneciam escravos, permaneciam na sua própria terra, né, na sua própria nação, escravos. Eles não tinham riquezas porque as chuvas não vinham no tempo certo, na quantidade certa, as pragas consumiam aquilo que eles plantavam. Então esse povo está aqui se lamentando, um com o outro aqui, amargurado de coração, reclamando de Deus, porque Deus não cumpre as suas promessas. E o profeta diz: olha, vocês estão falando contra Deus. As palavras de vocês são duras contra Deus. Não é que eles estavam dizendo: o Senhor não cuida da gente, o Senhor não se importa conosco, o Senhor... Não, eles estão conversando entre si, reclamando da vida, tá? E ao mesmo tempo, talvez sem se dar conta, atacando a Deus. Nós paramos aqui, queridos, tá bom? Palavras duras, mas o que eles diziam uns aos outros? E aqui começa de fato a nossa ministração de hoje, tá? O que eles estavam dizendo? Nós lemos o versículo 13, agora eu quero convidar você a ir para o versículo 14 e 15. Por favor, querido, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Malaquias 3, versículos 14 e 15. Olha o que eles estavam dizendo: vós dizeis, inútil é servir a Deus.
Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Era o que eles estavam dizendo. E eu quero chamar a sua atenção, queridos, aqui, até onde o tempo me permitir, e convidar você para olhar um pouco mais de perto o que essas pessoas estavam dizendo. Era isso que eles estavam conversando entre si. Olha, parece inútil servir a Deus. Do que adianta a gente servir a Deus? O que nós temos ganhado em servir a Deus? Era essa a conversa que havia entre eles. E essa conversa era uma conversa ofensiva ao Senhor, que atacava ao Senhor, na verdade, entende? Eu quero convidar, querido, a olhar esperto. A primeira coisa aqui eles dizem, é inútil servir a Deus. Era o assunto principal deles. É inútil servir a Deus. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. A queixa, querido, aqui, de que era inútil servir a Deus, nascia de uma comparação superficial e centrada no benefício imediato. Eles olhavam os ímpios prosperando e, ao mesmo tempo, escapando dos castigos, né? Enquanto que eles, aparentemente fiéis a Deus, não experimentavam um nível de bênção ou sucesso que justificasse seus esforços ou lhes desse uma vantagem clara. A ideia é simples, irmãos. Eles estão em Israel, em Jerusalém, na terra de Judá. Eles estão olhando a realidade do povo. Está todo mundo passando por crise, entende? Há uma seca. Seca é sinônimo de miséria, irmãos, de fome, sabe? Se não imagine um povo, o povo da roça, um povo que vive da terra sem chuva. Se você quer um exemplo, é só você olhar para alguns países aí do continente africano, entende? Ou se você quiser olhar aqui para o nosso Nordeste aqui, você vai perceber a mesma coisa. Não há chuva. Então, querido, não há colheita. Mas não era só a chuva que não tinha. Aquilo que, apesar da falta de chuva, nascia, as pragas vinham e comiam. E isso acontecia por ação de Deus, não era a ação do diabo, como alguns dizem, né? Vou repreender o devorador. E a gente pensa que o devorador é algum tipo de demônio que está destruindo aquilo que a gente produziu. Não, irmãos, o devorador aqui é um agente de Deus para punir o seu povo rebelde. Entende? Eles estão em crise. E eles olham para a sua própria vida, olham para a sua situação financeira, olham para a sua própria nação. Eles são escravos. É um povo de Deus, mas escravo dentro da sua própria terra. Aí eles olham para as nações vizinhas e boa parte delas estão prosperando, estão bem financeiramente. E eles começam, então, num raciocínio maligno, eles começam a dizer, não adianta servir a Deus. Não adianta. Olha, queridos, esse é um dilema que muito crente enfrenta e que algumas pessoas estão hoje fora da igreja, distante do Senhor, por não compreender essa coisa aqui que eu estou colocando diante de vocês, tá? É ensinado hoje nas igrejas, boa parte das igrejas no Brasil hoje, que ser crente é sinônimo de bênção material. Nós estamos acostumados a assistir nas redes sociais, nas televisões da vida aí, os testemunhos. O que mais a gente ouve, eu estava numa situação financeira muito ruim, estava quebrado, tinha perdido minha empresa, tinha perdido meu carro, minha casa, não sei o que tem, eu fui para a igreja tal, eu aceitei Jesus Cristo, hoje eu estou com uma vida boa, eu comprei uma casa nova, eu comprei um carro novo, agora eu estou assim, e parece que servir a Cristo, aceitar a Cristo só serve para trazer prosperidade financeira. Muita gente tem essa percepção do Evangelho, mas, queridos, é esse tipo de percepção que vai adoecer muita gente na igreja. Porque Cristo não morreu para nos tornar prósperos financeiramente. Eu não estou dizendo que isso não aconteça, tá? Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu conheço algumas pessoas que vivem vida próspera financeira mesmo, tá? Eu conheço homens de Deus, muito generosos, que desfrutam de muita prosperidade.
mas eu também conheço muita gente de Deus, muito homem de Deus, homem santo, consagrado ao Senhor, que passa por perrengues na vida financeira. E eu não posso dizer que aquele que está bem é mais espiritual do que aquele que não está, porque essa é uma concepção judaica, não nossa, querido. O judeu é que pensava que quanto mais rico você fosse, mais abençoado por Deus você era. E quanto mais pobre você fosse, quanto mais crise na vida você tivesse, mais Deus estaria frustrado contigo, te castigando. Era um pensamento muito comum, tá? Entenda, querido, essa ideia de que é inútil servir a Deus, ela está baseada na falta de resultados imediatos. A perspectiva de quem pensa assim é: eu estou servindo a Deus, então Ele tem que me abençoar. Eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo para a igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, então eu preciso que Deus me abençoe. Sim, querido, Ele pode abençoar. O drama disso, irmãos, é que, e aqui daria até para a gente fazer uma pregação só sobre isso, sabe? O drama disso é que muitas pessoas não entendem que Deus age segundo propósitos que nós não conhecemos. E nós temos os nossos próprios propósitos. E nós temos o nosso próprio tempo. Se Deus não fizer de acordo com o tempo que eu quero que Ele faça, depois não serve mais. Tem que ser no meu tempo, porque senão não serve mais. E essa mentalidade, é por isso que eu acredito que essa coisa dessas igrejas ricas, e a maior parte delas usam e abusam desse expediente, né, de colocar testemunho de pessoas que estão bem. Imagina uma igreja, querido, que tem, sei lá, milhares e milhares de pessoas, ela tem sempre alguém com um testemunho bom, né, de prosperidade. E aí eles fazem daquela exceção a regra da igreja. E todo mundo acha que se aceitar a Cristo vai acontecer a mesma coisa com todo mundo, né, que aconteceu com aquela pessoa. Isso é muito delicado, querido. Isso torna a vida cristã um fardo muito pesado, tá? E eu sei, irmãos, eu preguei recentemente sobre as bênçãos do Senhor, sobre a fidelidade, tá? Há uma bênção, mas eu não tenho como chegar nessa parte hoje, que eu vou falar disso lá na parte final. Vamos continuar aqui rapidinho, querido. O mais impressionante aqui, querido, é que esse povo, ele estava vivendo completamente afastado de Deus, oferecendo as sobras dos rebanhos como oferta, praticando um monte de pecado, roubando o Senhor nos dízimos e nas ofertas, e eles ainda se achavam merecedores das bênçãos do Senhor. E a pergunta que a gente faz é: será que eles acreditavam mesmo que estavam servindo a Deus? A queixa deles é: nós estamos servindo a Deus, mas Deus não está nos abençoando. Era essa a queixa. Eu vou deixar de lado a situação desse povo e eu vou tentar trazer um pouco essa situação para a nossa realidade, querido, e pensar aqui em motivos que poderia levar alguém a pensar que é inútil servir a Deus. Eu quero citar alguns. Eu vou começar falando dessa injustiça aparente, que é exatamente o caso aqui dos judeus aqui, tá bom? Desse povo que está vivendo aqui na época de Malaquias. Eu não vou me ater, eu só vou apenas colocar a situação, mas eu não vou me ater porque nós estamos lidando com ela aqui, tá bom? A ideia é: quando os ímpios prosperam enquanto os justos enfrentam dificuldade. Isso pode parecer que servir a Deus não faz diferença. Eu estou citando Malaquias, mas chamar esse povo de justo aqui é pecado, porque eles não são justos. Se você já acompanhou as ministrações anteriores, capítulo 1, 2, né, o 3 até agora, vocês vão perceber, eles não têm nada de justos. Eles são um bando de pecadores rebeldes que estão distantes do Senhor, tá? A segunda questão, eu não vou lidar com isso aqui porque é o nosso assunto. A segunda questão, querido, que pode levar alguém a pensar que é inútil servir a Deus, são as expectativas frustradas. Algumas pessoas, elas esperam que a vida com Deus traga apenas bênçãos materiais, saúde, sucesso, né? E quando isso não acontece, querido, elas podem facilmente concluir que a sua devoção a Deus foi em vão. Eu vou ler mais tarde o Salmo 73, onde eu vou explorar essa questão de maneira um pouco mais detalhada, tá bom? Outra coisa que pode levar alguém a pensar que é inútil servir a Deus é o sofrimento pessoal. Enfrentar dor, enfrentar perda ou provações, mesmo sendo fiel, pode levar a dúvidas sobre a bondade ou a justiça de Deus. Aí nós temos o caso de Asaf, entendeu? Que a gente vai ler daqui a pouco.
Um homem de Deus, consagrado, vivendo totalmente para o Senhor, mas passando por lutas, por dificuldades, por crises. E ao mesmo tempo que ele está passando por tudo isso, ele olha os ímpios ao seu redor e eles estão bem financeiramente, eles estão bem, estão enriquecendo, prosperando. E ele entra em crise. Já que eu vou ler esse texto, tá, queridos? A outra coisa que pode levar alguém a pensar que é inútil servir a Deus é a influência cultural, querido. Uma sociedade secularizada, ela pode ridicularizar a nossa fé, fazendo com que servir a Deus pareça algo ultrapassado, sabe? Algo sem sentido, sem valor prático. Muitas pessoas questionam a sua relação com Deus, ou até mesmo a justiça de Deus, por causa da perseguição, da zombaria, sabe, da ideia de você, imagine um jovem que está querendo viver uma vida de santidade ao Senhor, mas por onde ele vai, querido, ele vai ser motivo de zombaria, sabe, porque todo mundo está vivendo a vida, curtindo a vida adoidada, mas ele está tentando se preservar, está tentando viver uma vida que agrade ao Senhor, tentando fazer a vontade de Deus. Essa pressão cultural, essa pressão social dos colegas pode levar essa pessoa a crises, tá? Outro motivo é a falta de respostas imediatas. Esse é um drama nosso muito, muito atual, querido. Quando orações não são respondidas como o esperado, a pessoa pode sentir-se ignorada por Deus. E isso pode abalar a fé dela no Senhor. Eu repito, irmãos, quem não tem muita experiência com oração, na verdade, é engraçado, a vida cristã ela é feita por estágios. No começo da vida cristã, é muito comum você orar e Deus responder. Eu sei porque eu passei por isso. Eu sei porque essa foi uma experiência de muitas pessoas que eu convivi. No começo da caminhada, parece que Deus está ali pronto para atender o que você está pedindo, entendeu? Você pede e acontece. Você pede e acontece. Só que à medida que você vai caminhando com o Senhor, Ele vai te ensinar a ser independente. Então você vai começar a orar e não vai ter respostas prontas como antigamente. Entende? E quanto mais maduro você vai se tornando na fé cristã, há uma tendência, querido, dessas respostas às orações serem mais distantes, mais demoradas. Por quê? Porque Deus está me levando a viver não apenas por aquilo que está acontecendo. Ele quer que eu creia nele a despeito das circunstâncias, a despeito de eu estar orando e não haver resposta. Para mim, o maior exemplo disso, querido, quase ninguém fala muito sobre isso, né? São os amigos de Daniel, lá na Babilônia. Todo mundo lembra da situação, né? O rei Nabucodonosor faz uma estátua, faz uma estátua, né, gigantesca, e ele reúne todo mundo, os governadores, a liderança toda, o povo, e ele diz: nós vamos tocar uma música, e quando a música tocar, todo mundo tem que se ajoelhar diante da minha imagem. Só que tinham 3 homens ali, amigos de Daniel, que não se ajoelharam diante da imagem, e eles foram levados diante do rei, deduraram ele para o rei, foram levados ao rei, e o rei questionou, e eles disseram: nós não nos ajoelharemos diante de uma imagem, porque só há um Deus, e essa imagem não é ele. Se vocês não se ajoelharem, eu vou jogar vocês na fornalha ardente. A resposta deles, querido, é uma das coisas mais impressionantes de toda a Bíblia. Rei, se você quiser nos jogar na fornalha, pode jogar. Porque se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer. Mas nós não nos ajoelharemos. Fica à vontade. Isso é um tipo de fé que a igreja precisa desesperadamente, que não depende de circunstâncias. Se for necessário, eu morro. Mas eu creio, a minha fé no Senhor não depende do que Ele vai fazer por mim. A minha fé no Senhor está tão firmada, está tão fortalecida, fincada no Senhor, ela é tão real, que não importa o que vai acontecer. Posso até morrer, mas não nego o meu Deus. Nós vivemos hoje uma geração que quer respostas imediatas, irmãos. Que ora uma vez e Deus não responde, e ela vai dizer: Deus não me ama mais, Deus não está mais... Essas coisas, isso tem que mudar, querido. E quem está orando deve aprender isso. Primeiro estágio, você ora e Deus responde. Aí começa um estágio diferente, irmãos.
Você ora e não há respostas. E vem um estágio pior ainda. Você ora e ao invés de melhorar aquilo que você está colocando diante de Deus, piora. Não só Deus não responde, não só demora, como piora a situação. Entende? Irmãos, eu não quero dizer isso, mas eu vou dizer, irmãos, se nós permanecermos firmes, mesmo diante disso, é sinal de que nós estamos amadurecendo na nossa fé. De que nós não dependemos mais de Deus fazer coisas por nós. A nossa fé não depende mais disso. Nós cremos em Deus de tal maneira que ainda que Ele não me responda, a minha fé permanece firme no Senhor. E também, querido, tem a hipocrisia religiosa pode fazer com que alguém pense que é inútil servir a Deus. Ver líderes ou membros da igreja cristã agindo com incoerência pode gerar desilusão, levando à conclusão de que servir a Deus é apenas aparência ou manipulação. Aí eu estou falando, querido, daqueles pecados dos líderes, dos escândalos que acontecem na vida cristã, sabe? Muita gente olha para isso e acha que não vale a pena servir a Deus. É por isso que Jesus diz assim, olha, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e ser atirado no mar do que você servir de pedra de tropeço para um desses pequeninos. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão, irmãos. Muito cuidado. Veja, a gente está aqui, querido, olhando as respostas aqui, os motivos que levam a gente a achar que é inútil servir a Deus, tá? Foi a primeira coisa que eles disseram um para o outro. É inútil servir a Deus. Vós dizeis, é inútil servir a Deus, querido. Irmãos, a resposta a tudo isso, querido, tudo que foi colocado aqui é dado no próprio texto. Olha, você quer ver uma coisa interessante? Como é que a gente vence isso? Como é que a gente supera essas coisas? O texto aponta pessoas que estão dizendo, é inútil servir a Deus, não vale a pena obedecer os mandamentos do Senhor. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes, também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam. Então, essas pessoas passam a ser os referenciais para nós, e não mais quem é temente a Deus. No entanto, quando você vai para o texto, irmãos, você vai perceber uma coisa. É inútil servir a Deus? Você vai olhar o versículo 16, e lá vai estar assim, olha. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença de Deus foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam a Deus. É inútil servir a Deus? Não, irmãos, não é. Porque se eu for fiel ao Senhor, o texto está dizendo, o Senhor vai, irmãos, eu vou trabalhar isso a semana que vem, acho que se tudo der certo no domingo que vem, eu vou trabalhar isso com vocês aqui no culto. Deus está dizendo que há um registro no céu daqueles que são fiéis ao Senhor. A nação quase toda está mergulhada no pecado, afastada de Deus, mas no meio desse povo existem aqueles que temem a Deus, que não tiveram a sua fé corrompida, corroída por murmuração, por queixa contra Deus. E eles estão ali falando uns aos outros. Alguns estudiosos dizem que eles estão se fortalecendo uns aos outros, sabe? Um animando o outro, porque não há muita coisa o que fazer. A nação está voltada contra Deus, a nação está afastada de Deus. E a única coisa que resta a eles, porque até os sacerdotes, todos estão afastados do Senhor. E a única coisa que resta para eles é eles se fortalecerem mutuamente. E a Bíblia diz que o Senhor está olhando para eles e está dizendo que está registrando o nome deles num livro. E aí segue uma série de promessas a esses que são fiéis. Irmãos, a gente vai trabalhar isso aqui a semana que vem, tá? Porque é um negócio assim muito, muito profundo aquilo que Deus diz a respeito de quem é fiel. A segunda coisa que esse povo fala é a seguinte. Primeiro eles disseram, é inútil servir a Deus. A segunda fala deles é, não vale a pena obedecer a Deus e andar de luto diante dele. Olha o texto novamente. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos?
Eu falei anteriormente que preferia acreditar na hipocrisia do povo a ter que acreditar que seja possível alguém chegar no nível de insensibilidade espiritual tão profundo que, mesmo fazendo críticas e acusando a Deus de ser injusto, ainda que indiretamente, eles estavam falando uns aos outros, essas pessoas não se dessem conta de que estavam falando contra Deus. Irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, eu não sei mais se eu concordo com aquilo que eu disse anteriormente. Olha o texto, querido. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor? Então eles acreditam realmente que estão andando diante do Senhor, mas que não há nenhuma recompensa por isso. Eles estão servindo ao Senhor, eles pensam dessa forma, estão falando isso, mas não há uma recompensa por aquilo que eles estão fazendo para Deus. É essa a ideia. De que nos adianta guardar os preceitos de Deus? E a pergunta que a gente faz é: será que eles acreditavam realmente que estavam guardando os mandamentos de Deus? Ou será que a hipocrisia deles tenha chegado a níveis tão inimagináveis? Porque se isso aqui é hipocrisia, irmãos, está num nível que não é possível conceber. Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando, irmãos. No capítulo 1, Deus denuncia o desprezo desse povo que está dizendo que é inútil servir a Deus, que não vale a pena guardar os seus mandamentos. Deus denuncia o desprezo dele em relação às ofertas que eram levadas ao altar. Eles estavam levando animais cegos, animais coxos, doentes, dilacerados por fera, entende? Eles estão levando o resto, a sobra, aquilo que não serve para mais nada. Veja, é tão absurdo, o pastor Isaltino diz, que o dilacerado por feras aqui são aqueles animais que as feras capturam, levam para o mato, e a sobra daquilo que elas deixam, eles estão levando. Irmãos, eu não consigo imaginar que um judeu faria um negócio desse aqui. Mas o pastor Isaltino diz que o termo usado no hebraico é exatamente esse: animais dilacerados por feras. Eles estão dando a sobra, aquilo que não presta mais, eles estão dando para Deus, sabe? É isso que está acontecendo aqui. No capítulo 2, a acusação é feita contra os sacerdotes. Os sacerdotes, eles estavam desprezando a lei do Senhor, tá? E como é que estavam desprezando? Além de não ensinar a lei para o povo, aquilo que eles ensinavam no lugar da lei estava fomentando o pecado no coração do povo. Ou seja, a pregação dos sacerdotes, o ensino dos sacerdotes estavam motivando as pessoas a pecarem, na verdade. E ainda havia aqui a acusação, de abandono das suas mulheres. Estavam trocando as mulheres por mulheres estrangeiras ainda. No capítulo 3, o Senhor acusa esse povo de adultério, de feitiçaria, de falso juramento, de opressão contra os menos favorecidos socialmente e de roubo a Deus dos dízimos nas ofertas. Então como é que esse povo pode dizer, querido, não vale a pena obedecer a Deus? Eles não estavam obedecendo a Deus. E aqui que tem uma questão, irmãos, aqui há uma coisa interessante. Novamente, eu faço a pergunta, e eu vou esquecer um pouco esse povo e tentar trazer isso para a nossa realidade. A pergunta é a seguinte: será que essas pessoas acreditavam mesmo que que eles estavam obedecendo os mandamentos de Deus? Aí, veja, como é possível alguém, mesmo vivendo uma vida de desobediência parcial ou até mesmo em pecado, acreditar que estava de fato obedecendo a Deus? Porque essa é a situação desse povo. A situação deles era exatamente essa. Eu listei aqui, capítulo 1, 2, 3 aqui, como eles viviam, como eles cultuavam, o que eles faziam na verdade. Então, é difícil você dizer que esse povo estava obedecendo ao Senhor. Por isso que eu não acredito na questão da hipocrisia, Mas a pergunta é: como é possível, mesmo alguém vivendo em desobediência parcial, ou até mesmo em pecado, acreditar que está de fato obedecendo a Deus? Eu vou listar aqui algumas possibilidades, querido. Atente, por favor, ao que eu vou listar. A primeira coisa, irmãos, é o auto-engano espiritual. A pessoa, ela pode enganar a si mesma, tá bom? E como é que ela pode enganar a si mesma? Ela pode confundir, querido, atividades religiosas com obediência verdadeira. Tiago diz lá no capítulo 1, no versículo 22, ele diz assim: sejam praticantes da palavra
e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Essa pessoa ela pode ir à igreja, ela pode orar, ela pode servir no ministério, ela pode ser fiel nos seus dízimos e ofertas, mas ignorar áreas de pecado na sua vida. Ela pode fazer tudo isso e continuar com pecados escondidos na sua vida. E achar que está sendo fiel porque ela vai à igreja, porque ela ora, porque ela lê a Bíblia, entendeu? Ah, pastor, mas isso não é possível. É, irmãos, é possível, querido. É possível. É possível alguém vir à igreja, é possível alguém estar aqui cantando, pregando, e ainda ter pecado escondido na sua vida. A segunda coisa, irmãos, a questão aqui é: como é possível alguém, mesmo vivendo uma desobediência parcial, ou até mesmo viver em pecado, acreditar que de fato está servindo ao Senhor? Eu falei do auto-engano espiritual. Agora, o segundo motivo é aquilo que a gente chama de obediência seletiva. Alguns obedecem apenas nos pontos mais convenientes ou visíveis, mas desobedecem nos que exigem renúncia. Isso é o que a gente chama de obediência parcial, irmãos, parcial. E obediência parcial, biblicamente, ela é desobediência. Olha isso aqui, irmãos. 1 Samuel, no capítulo 15, eu vou ler o texto contigo. Eu vou te dar um exemplo de obediência parcial e eu quero te retratar contigo aqui a ideia de como isso é perigoso e comum na igreja. Comum, irmãos. Olha o texto. 1 Samuel 15, a partir do versículo 18. Então o Senhor enviou aqui Saul, tá? Vamos ler. Então o Senhor enviou Saul numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Porque aí porque Samuel está falando para Saul, né? Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel respondeu: o que mais agrada ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim, como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Deus tinha dado uma ordem por meio do profeta Samuel a Saul: vá até os amalequitas e destrua absolutamente tudo lá, tudo. Não deixe nada com vida. O rei pegou o exército e foi. Quando chegou lá, pouparam o rei e o melhor do gado. E a justificativa deles é interessante: nós poupamos para oferecer em sacrifício a Deus. O que nós queremos é agradar a Deus. Só que eles estão agradando a Deus, desobedecendo aquilo que Deus mandou. Isso aqui é uma obediência parcial. Eles foram lá e fizeram parte daquilo que Deus disse para fazer, mas não fizeram tudo o que Deus disse que era para fazer. Obediência parcial. Entende? Ah, querido, isso é muito perigoso, irmãos. Muito, muito, muito perigoso. É aquilo que a gente chama de obediência seletiva. Tem algumas coisas que eu obedeço, que não me incomoda obedecer, mas tem outras coisas que aí não, tá? Isso aqui eu não abro mão. Isso aqui é meu. Ninguém tem o direito de se meter na minha vida. Ninguém tem o direito de dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Isso aqui não. Eu vou para a igreja, eu até dou oferta, eu até dizimo, na verdade. Eu posso servir, eu posso tocar, eu posso cantar, eu posso até pregar. Mas tem algumas coisas que eu não posso fazer. Deixar de ver pornografia, não dá. Eu gosto. Parar de mentir? Não, pastor, isso não. E aí eu poderia enumerar uma série de coisas que nós
obedecemos parcialmente. Irmãos, muita gente na igreja vive dessa forma, sabia? Muitas pessoas, elas obedecem aquilo que é conveniente obedecer. Quando não é, elas não obedecem. Há muitas pessoas assim, querido. Está aqui esse povo. Eles estão levando ofertas ao Senhor. É mandamento levar ofertas e dízimo. Só que eles estão levando as sobras. Eles estão cultuando ao Senhor, só que do jeito deles, não do jeito que Deus estabeleceu. Para Deus, só o melhor. Só o melhor. A atitude desse povo era uma atitude que causou tanto desgosto em Deus, que ele diz: quem dera houvesse entre vocês alguém que baixasse, fechasse as portas do santuário para que vocês não me cultuassem mais. Por quê? Porque o culto não está acontecendo da forma como Deus estabeleceu. O culto está acontecendo, só que do jeito deles, não do jeito de Deus. Outra situação, querido, é a consciência cauterizada, irmãos. A persistência no pecado pode levar a um estado em que a pessoa já não se sente culpada. Paulo fala de pessoas com consciência cauterizada. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, ele fala: são pessoas que estão insensíveis à correção divina. Mesmo ouvindo a verdade, a pessoa não reconhece mais o erro, pois o coração endureceu. Irmãos, isso é assustador, querido. Isso é assustador. Você ouve a palavra todinha é para ti, mas você não consegue se dar conta disso. Não consegue associar, não consegue absorver aquilo. O coração está tão endurecido, a mente está tão cauterizada que a palavra não fala mais contigo. Nós precisamos ter cuidado com isso, querido. Há ainda também, eu vou pular essa questão aqui. Eu vou citar a última questão aqui, que é a ignorância da palavra de Deus, querido. Sem conhecimento bíblico, querido, muitas pessoas formam ideias erradas sobre o que Deus realmente exige dela. Essas pessoas, por não conhecerem a vontade de Deus, estão fazendo o que acham certo. Por isso, acreditam que estão obedecendo a Deus. Eu já citei tantas vezes aqui, querido, exemplos disso aqui. Eu olho para a Bíblia e vejo, só 2 exemplos aqui, bem simples, Davi, ele é rei em Israel, está em Jerusalém, está na sua casa, e ele resolveu trazer a arca do Senhor, que estava num outro lugar, para Jerusalém, para perto dele. Ele reúne a liderança da cidade, da nação, os líderes, o povo, os soldados, e eles vão buscar a arca do Senhor. E lá eles colocam a arca em cima de um carro de boi, para você entender melhor o que eu estou querendo colocar aqui. Em cima de um carro de boi. E vai ali 2 sacerdotes, 2 levitas, um na frente e outro atrás, guiando esse carro de boi. E Davi vai celebrando ao Senhor com os outros soldados, com os generais, com a liderança da nação. De repente, um dos bois tropeça. E no que o boi tropeça, a arca cai do carro de boi. E o homem que está atrás, chamado Uzá, ele faz um esforço enorme para proteger a arca do Senhor. E no que ele toca na arca do Senhor, a Bíblia diz que Deus o mata ali mesmo. Davi fica triste, decepcionado, e desiste de levar a arca para Jerusalém. E ele vai procurar entender o que foi que aconteceu. E ele descobre que a arca de Deus só poderia ser transportada nos ombros dos sacerdotes, não num carro de boi. E um levita jamais poderia tocar na arca do Senhor. Veja, é interessante, porque eu estou falando aqui de pessoas bem motivadas, coração sincero, que fez um sacrifício para proteger a arca carregava a presença do Senhor. Só que ele fez tudo isso contrariando a vontade de Deus e o mandamento de Deus. Ele era um ignorante, ele não sabia do que estava escrito. E Deus não o poupou por isso. Um outro caso bem interessante, muito curioso também, é quando lá no deserto os judeus constroem o tabernáculo. E no dia da inauguração do tabernáculo, a glória de Deus veio sobre o tabernáculo e foi aquele negócio extraordinário, sabe? A Shekinah de Deus apareceu e o povo foi à loucura com a presença do Senhor. Quando aquela festa terminou, os 2 filhos do sacerdote Arão
embriagados, resolveram pegar os seus incensos e levá-los para diante do Senhor. Quando eles chegam diante do Senhor, Deus os mata. Aí, irmãos, as teorias são muitas, né? Alguns dizem que Deus os matou porque eles foram embriagados, outros dizem que Deus os matou porque eles foram sem a permissão do sacerdote Arão, e aí tem um monte de teoria. O fato é que eles fizeram uma coisa que eles não poderiam fazer, e por isso eles morreram. É por isso que Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento de Deus. Falta conhecimento. A ignorância mata, irmãos, literalmente. A ignorância mata. Vamos lá, olha o nosso texto. Mas vocês dizem: é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus mandamentos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Nós falamos aqui sobre a questão da possibilidade de alguém vivendo em desobediência parcial ou até mesmo em pecado acreditar que está obedecendo os mandamentos do Senhor. Isso não é possível, querido. Agora eu vou para outra parte do texto, né? Quanto ao andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, isso se refere a práticas religiosas externas, como jejuns e lamentações, que para eles se tornaram apenas ritualismos, sem nenhum sinal de vida espiritual. A ideia aqui, querido, é o judeu, para manifestar arrependimento, né, a manifestar esse quebrantamento diante do Senhor, eles se vestiam de pano de saco, eles jogavam terra na cabeça, e eles achavam que essa atitude externa refletir, a ideia é que essa atitude refletisse o coração realmente, entendeu? Toda a ideia construída aqui aponta para isso, né? Quando o judeu veste roupa de pano de saco e ele joga terra sobre a cabeça, ele está manifestando um profundo quebrantamento diante do Senhor. Só que as pessoas passaram dessa ideia, né? E começaram a fazer isso no automático. Sem nenhum sentimento, sem mais nada no coração, apenas a atitude externa, apenas o ato físico, sem nenhum tipo de comoção, sem nenhum tipo de quebrantamento, de arrependimento no coração, apenas um ritual. É isso que o texto diz. Novamente, querido, de que nos adianta guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ao que tudo indica aqui, eles se vestiam dessa forma, vestiam um pano de saco, eles faziam seus jejuns ali, mas nada disso, querido, brotava do coração, era apenas uma atitude ritualística, sem vida, irmãos, sem vida. Agora veja, alguém disse, querido, que o que é repreensível nesse estado de espírito expresso nessas palavras não é tanto a reclamação que a sua piedade não traz benefício, mas a ilusão de que sua adoração meramente exterior, que já era defeituosa, é a verdadeira adoração que Deus deveria reconhecer e recompensar. Eles estão aqui, querido, falsamente alegando obedecer a Deus. E por causa dessa alegação e do não atendimento da parte de Deus, por aquilo que eles estarem buscando ao Senhor não acontecer, então eles acusam Deus de não os tratar de acordo com a piedade que eles manifestavam. Em outras palavras, irmãos, eles estavam dizendo aqui que eles eram mais fiéis do que Deus. Nós estamos quebrantando diante do Senhor nosso coração, nós estamos nos arrependendo diante do Senhor, nós estamos manifestando luto diante do Senhor e o Senhor não nos recompensa por isso. Eu, às vezes, me pergunto, irmãos, e olho para essa situação toda e olho para esse texto, eu já disse a vocês, poucos livros do Velho Testamento são tão contemporâneos a nós como esses livros. E poucos livros lidam com a realidade da igreja de maneira tão impactante como esse texto aqui que nós estamos lendo. Porque eles retratam, querido, aquilo que é vivido em boa parte da igreja hoje, querido. Em boa parte. Irmãos, há muitas pessoas que vivem a vida cristã no piloto automático. Elas fazem tudo automaticamente. Sabe o que me veio à mente? Me veio à mente uma cena interessante. Uma vez eu estava vindo de São Luís, né, num ônibus, e sentou do meu lado uma senhora católica.
E engraçado, ela sentou ali, né, abriu a bolsa, puxou acho que é um terço, né? Terço. É terço que vai passando, né? E eu fiquei observando ela, né? E ela ali passando o dedo na bolinha e falando alguma coisa aqui, e olhando para ali, para lá, e sorrindo, aquela coisa toda. E eu fiquei olhando, eu me pergunto assim, que sentido tem aquilo, querido? Você memorizou as falas e vai passando, uma por uma. Mas aquilo não alcança o teu coração, aquilo não alcança as tuas emoções, é apenas uma coisa mecânica. É por isso que eu não gosto de orar Pai Nosso. Não é que é errado, mas soa tão mecânico às vezes, sabe? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja. Não manifesta nada do que está aqui dentro. Uma coisa é eu ir para diante do Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, o meu coração, e aí eu vou abrir o coração diante de Deus, eu vou externar para o Senhor aquilo que está acontecendo. Outra coisa, querido, eu chegar diante de Deus e dizer, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Eu faço isso pensando, sei lá, no almoço, entende? Essas coisas não funcionam, irmãos. Mas na igreja, entre nós evangélicos, não é muito diferente, querido. Não é muito diferente. Nós cantamos e poucas vezes nos emocionamos com a letra da canção que nós cantamos. Por quê? Porque nós cantamos no piloto automático. A letra da música não tem vida para nós. Às vezes a gente lê a Bíblia e o texto bíblico não consegue alcançar o nosso coração e as nossas emoções. Porque nós estamos lendo apenas para cumprir tabela. Eu preciso ler 4 capítulos por dia, porque se eu ler 4 capítulos por dia, no final do ano, eu terei lido a Bíblia toda. Mas o texto já não fala mais conosco. É possível eu orar, irmãos. Nisso eu concordo com o Lucas, ele falou aqui. É possível orar pelas listas aqui de alvos. Eu memorizar uma oração e orar no piloto automático, sem sentir mais nada daquilo que eu estou falando diante do Senhor. E eu transformo isso numa reza, num ritual, sem vida para mim. Queridos, nós somos chamados a derramar o nosso coração. Você quer ver uma coisa interessante? Nós vamos já ceiar o Senhor. Quando eu comecei a igreja, eu disse para mim mesmo, eu não farei ceia todo mês. Porque eu vim de um lugar onde eu vi as pessoas que lidavam com esse momento de maneira tão mecânica, tão, sabe, parecia uma coisa assim obrigatória, assim, eu pensei, eu não vou fazer isso, Senhor. Aí eu ficava, celebrava a ceia um mês, passava 2, 3, passei 4 meses sem celebrar a ceia. Os irmãos chegavam assim, pastor, não tem ceia não? Eu digo, perguntaram, né? Estão lembrando da ceia, então vamos fazer ceia. Por quê? Porque eu tinha medo que isso se transformasse num ritual sem vida. Sem vida. A gente vem, nós estamos comendo do pão, bebendo do vinho, que não é vinho, é suco de uva, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, entende? Mas isso não consegue alcançar o nosso coração. A gente faz uma coisa aqui que nem deveria ser feito, que é dar um tempo para todo mundo colocar a vida diante do altar do Senhor, para não vir de qualquer jeito à mesa do Senhor, para não comer do pão e beber do vinho em pecado, entendeu? Para que você possa consertar a sua vida, porque às vezes a gente faz, irmãos, é capaz de você nem se dar conta e simplesmente vir à mesa sem pensar em como está o seu coração, de como está a sua... Nós precisamos ter consciência, querido. Vida com Deus. Por isso que eu insisto na oração, por isso que eu insisto na leitura bíblica, porque eu espero, irmãos, eu oro para que Deus em algum momento Ele fale ao nosso coração, Ele alcance o nosso coração. Sabe, é aquela coisa de você pegar um texto bíblico, Ele começar a falar contigo e você se derramar diante do Senhor. Quantas e quantas... Eu tenho um texto bíblico que eu vou ler, irmãos, e quando eu vou ler, eu já quero estar num lugar sozinho, porque eu sei o que vai acontecer. Entende? O texto é tão carregado espiritualmente, emocionalmente, que quando você lê, no meu caso, eu não consigo ler sem chorar, tem vários textos na Bíblia que acontece isso comigo. Eu gostaria, irmãos, que Deus falasse conosco. Que Deus, olha, você pode estar num momento como esse aqui, querido, e bloquear a sua mente, o seu coração de tal maneira que você pode ouvir, a palavra está direcionada para você e você está ali, a palavra não alcança o teu coração, não atinge o teu coração, porque você está no piloto automático,
Está aqui pensando no que vai fazer depois, no que vai comer, no que vai jantar, no que vai assistir daqui a pouco, entendeu? Está aqui torcendo para o culto terminar logo para você ir para casa. Ei, querido, nós estamos diante do Senhor, irmãos. Diante do Senhor. Irmãos, eu tenho ido para diante de Deus e eu tenho pedido: Senhor, manifesta a Tua glória no nosso meio, Senhor. Não deixe os irmãos virem para cá semana após semana, domingo após domingo, quarta após quarta, Senhor, sem sentir a Tua presença, porque parece uma coisa vazia, sem vida, parece uma obrigação, sabe? Nós não somos alcançados, irmãos, o nosso coração não é mais alcançado pelo Espírito. Oh, querido, o louvor, eu lembro de épocas da minha vida, meu Deus do céu, começava o louvor, eu fechava os olhos, irmãos, naquela igrejinha carente, sabe? Ali eu fechava os olhos, não tinha instrumental, irmãos, era só um violão e uma caixinha amplificada e os irmãos cantando ali. Mas na hora que o louvor começava, irmãos, era aquela experiência tremenda. Meu Deus do céu, falta isso para a gente, querido. Porque se ia para diante do Senhor com o coração sedento, eu quero falar com o Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que Deus alcance o meu coração. Irmãos, Deus não pode saciar quem não tem sede dele, querido. Não dá, irmãos. Eu preciso vir para cá desejoso que o Senhor fale comigo, desejoso de ter uma experiência com o Senhor. Não é que a gente vai viver movido por experiência, mas é porque a falta delas transforma o culto, querido, numa programação social qualquer, irmãos. E eu não gostaria, quantas vezes eu vou para diante de Deus e digo: Senhor, por favor, manifesta a Tua presença no nosso meio, Senhor. Alcance o coração dos Teus filhos, fale ao coração deles, dê a eles uma visão, dê a eles lá uma experiência contigo, para que eles saibam que estão na presença do Senhor. Porque a gente diz, irmãos, olha, onde 2 ou 3 se reuniram, o Senhor está ali no nosso meio. Ah, mas Deus está aqui, mas eu entro e saio, não sinto nada. Eu vim para cá mês após mês, ano após ano, eu não sinto nada, irmão. Daqui a pouco perde a razão de ser. Eu me torno uma pessoa religiosa, faço porque sou crente, tenho que ir à igreja, mas não há mais vida dentro de mim, querido. E essa é a angústia do meu coração, querido. Eu gostaria que houvesse vida em nós, que a gente viesse para cá e sentisse o Senhor, independente da pregação, independente do louvor, irmãos. O meu coração está tão sedento que Deus vai olhar o meu coração. Lembra lá? Deus olhou, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor escutou com atenção o que diziam. É isso, irmãos. O coração deseja tanto que o Senhor está atento ao que a gente fala, ao que a gente quer, na verdade. Eu espero, querido, que Deus faça isso conosco, em nome de Jesus, tá bom?